Bom, antes de mais nada, antes de eu iniciar essa palestra, é, eu vou colocar para gravar aqui. Quero pedir a autorização de todos para essa gravação. E quem não quiser aparecer a gravação, mas quiser ver a palestra, pode ficar com a câmera desligada, que não tem problema nenhum, tá? Mas quem puder ligar a câmera, participar, interagir comigo aqui, será muito importante. Quem já me conhece, já assistiu às minhas palestras, minhas aulas, sabe que eu gosto muito dessa interação. Mas quem não for falar, eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone, porque como vai ser gravada essa palestra, essas interferências elas atrapalham um pouquinho depois da gravação. Quem quiser, ao longo da palestra, me perguntar alguma coisa, falar algo, pode ligar o microfone e me chamar, que eu estou aqui super disponível para vocês. Então, uma boa noite a todos que já estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Estou dando um tempinho aqui para ver se mais gente entra, mas eu quero, enquanto isso, iniciar essa palestra, né? Dando boas-vindas. Estou vendo que tem carinha nova aqui, que eu não conheço. Administrador, bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Qual é seu nome? Tá mudo. Perdão. Gratidão por estar aqui, primeira vez participando, é um prazer enorme. O Sempre prazer é aprender cada meu. dia mais. Que bom. Você já é constelador? Sim, sou constelador já. Ah, que legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Oi, Kelly. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, hoje eu vim discutir com vocês sobre abordagem sistêmica, né? E todas as suas implicações no campo terapêutico. Então, aqui eu quero conversar com vocês sobre a abordagem sistêmica, tudo que ela engloba, os benefícios da sua aplicação e como que você pode aprimorar as suas habilidades terapêuticas para impulsionar a sua carreira e gerar resultados aí, né, mais satisfatórios, resultados incríveis aos nossos clientes, porque é isso que realmente a gente espera através do nosso trabalho, né, alcançar o máximo de pessoas possível, alcançar o máximo de resultados, né? Para que a terapia sistêmica, né, ela seja aí validada e o nosso trabalho reconhecido como ele merece ser. Então, eu acredito que através dessa palestra aqui, quem ainda tem dificuldade de trabalhar com a abordagem sistêmica, eu vou ajudar com uma clareza de como a gente pode expandir o nosso olhar para esse trabalho terapêutico. Lembrando que essa é uma palestra de abertura dos meus alunos do curso de formação em constelação, então essa palestra aqui também é uma aula introdutória para vocês que vão iniciar as técnicas sistêmicas avançadas. Então, aqui eu vou dar essa introdução e vou tirar dúvidas de todos que estiverem aqui presentes, que precisarem falar comigo, tá? Antes de eu me apresentar, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que tem perguntas. Boa noite, boa noite. Gente, eu vou deixar o chat aqui aberto. Quem precisar escrever, toda hora aqui eu vou estar de olho, tá? Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Para que vocês conheçam também um pouco da minha trajetória, por que que eu estou aqui, né? Então, eu sou psicóloga de formação. Ao longo da minha trajetória, eu introduzi dentro da minha profissão as constelações familiares e foi para mim um divisor de águas. O meu trabalho, né, terapêutico se desenvolveu muito a partir que eu comecei a agregar as constelações nos meus atendimentos terapêuticos. Então, eu fiz uma pós em neurociência, por que que é importante falar isso? Porque eu sempre trago uma visão é, acadêmica também dentro dos conceitos que as constelações envolvem. Eu gosto muito de elencar com a neurociência, porque é algo que eu acho assim, importantíssimo, né, na nossa trajetória aí para validar as constelações.
Sou pós-graduada em constelação familiar, ministro cursos de pós-graduação e formação em constelação, sou analista corporal, coordenadora aqui e docente do Instituto IPC, e eu sou especialista em saúde da mulher. Então, embora todo o meu trabalho, né, seja até voltado para mulheres, né, eu não excluo os homens. Então, todos que estão aqui, bem-vindos. Bom, então, agora que eu já me apresentei, quero conhecer um pouquinho vocês, saber quem está aqui chegando pela primeira vez, o que busca através dessa palestra. Se vocês quiserem abrir o microfone, se apresentar, eu vou dar um tempinho para isso. Lenir é nova aqui. Quem mais é novo aqui? Bom, quem é meu aluno também, minha aluna que quiser conversar, abrir a câmera, fica à vontade, tá? Se não, eu já vou iniciar. Bom, deixa eu arrumar aqui. Então, vamos começar iniciando, né, do básico, falando, né, a Lenier, tua madrinha, Kelly. Bem-vinda, Lenier. Falando do básico, porque aqui eu acredito que tem pessoas de todos os níveis de experiência com constelação familiar, tem alunos meus que estão iniciando agora, tem alunos que já estão aí, né, formandos, atuando, o pessoal que está chegando hoje também, acredito que varia bastante. Então, vamos começar explicando um pouquinho sobre o que é a abordagem sistêmica nas constelações familiares, tá? Então, a abordagem sistêmica em essência, uma perspectiva terapêutica que reconhece a interconexão de todos os elementos de um sistema, como a família ou a dinâmica de relacionamentos ou profissão. Então, sistemas vai muito além de família, né? E nós já sabemos que as constelações, ela pode ser trabalhada tanto em escola, em contextos organizacionais, né? Tudo que envolve sistema. Então, ela engloba diversas técnicas terapêuticas, incluindo, né, terapia sistêmica, terapia familiar, terapia de casais, entre outras. Então, essa abordagem, né, ela visa identificar e solucionar os padrões disfuncionais e bloqueios que afetam as relações. Então, gente, a abordagem sistêmica, de uma forma geral, ela é uma perspectiva terapêutica poderosa que pode transformar a maneira como compreendemos as relações humanas e também a dinâmica familiar. Então, vamos iniciar explorando o que essa abordagem ela realmente significa e como que ela vai muito além da constelação familiar. Eu estou apanhando um pouco aqui dos slides. Deixa eu colocar de um jeito que não tampe aqui para mim a visão. Bom, então é assim, quando a gente fala de abordagem sistêmica, em sua essência, a abordagem sistêmica ela reconhece que todos os elementos de um sistema, eles estão o quê? Interconectados. Então, um sistema, como nós já sabemos, pode ser uma família, um casal, um grupo ou qualquer unidade social. E o que significa essa interconexão? É que todos desses sistemas, eles influenciam e são influenciados. Então, a forma com que nós nos relacionamos gera impactos. E na forma com que as pessoas do nosso sistema, daqueles sistemas que a gente convive, também se relacionam com a gente, geram impactos em nós. Então, a abordagem sistêmica ela vai muito além da constelação familiar, como eu já falei, embora a constelação seja uma técnica poderosa dentro desse contexto sistêmico, mas não é apenas isso. E por que eu estou falando sobre isso para vocês? Porque eu acho de extrema importância nós, como facilitadores em constelação familiar, ter ali uma combinação de técnicas que a gente pode denominar como sistêmicas, que vai ajudar os nossos clientes dentro do contexto terapêutico, porque o meu cliente,
quando vem para a constelação, em alguns momentos, eu vou precisar ir além com ele. Isso acontece na vida de todo facilitador. E aí, para mim não ficar com uma confusão de técnicas, um monte de informação, tudo ali solta e às vezes aplicando dentro de um contexto que perde um pouco o sentido, eu posso ter dificuldade para trabalhar com o meu cliente. Então, a abordagem sistêmica, na minha visão, ela contribui muito com isso. Para mim, trabalhar muitas vezes após a constelação com atendimentos sistêmicos, quando o meu cliente de constelação necessitar, como também se eu estou fazendo, por exemplo, uma terapia e eu ainda não estou trabalhando, não fiz a constelação, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a primeira coisa que eu gosto, uma das primeiras coisas que eu faço nas primeiras sessões é constelação. Mas quando eu estou, às vezes, no meio de uma terapia ou vejo a necessidade de uma técnica sistêmica, eu agrego dentro da minha sessão. Então, essas técnicas elas são muito importantes para isso. Eu acredito que a gente tem que aprender a estruturar não somente a sessão de constelação, mas dentro daquele tema que a gente trabalhou, e trabalhando com outras técnicas complementares com base na sistêmica para levar o cliente um pouco mais além. Então, isso para mim é muito importante. Então, a primeira coisa, né, que eu quero falar, a principal missão da abordagem sistêmica é identificar padrões disfuncionais dentro desses sistemas. Então, esses padrões, eles podem incluir problemas de comunicação, conflitos, papéis disfuncionais, segredos familiares, problemas relacionais, né, como de certa forma todos são, entre outros. Então, identificar esses padrões é o primeiro passo para trazer à tona uma transformação positiva. E como terapeutas sistêmicos, nós sabemos que são as leis sistêmicas de pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber que são parâmetros para compreender as dinâmicas disfuncionais de um sistema. Então, nós podemos entender que as leis elas funcionam ali como um diagnóstico mesmo dessas dinâmicas. Por quê? Se eu observo, se eu sei o que é equilíbrio com base nessas leis, eu consigo identificar o que está ali em desordem, desequilibrado dentro daquele sistema que eu estou trabalhando, né? E aí, né, eu consigo, né, através da observação dessas dinâmicas, dentro das técnicas que usamos, né, para observar as desordens, aí realizar uma liberação dessas dinâmicas, uma ressignificação. Então, quando nós falamos de abordagem sistêmica, ela engloba uma ampla gama de técnicas, né, terapêuticas. Então, o que que isso significa? Que, embora a constelação familiar seja uma ferramenta poderosa dentro do campo sistêmico, ela é apenas uma peça desse quebra-cabeça, quando a gente fala de abordagem sistêmica. Além disso, nós temos a terapia sistêmica, a terapia familiar, entre outras terapias, né? E muitas outras abordagens que se baseiam no mesmo princípio de interconexão e transformação sistêmica. E quais são os benefícios de trabalhar com a abordagem sistêmica? Então, vamos falar um pouquinho desses benefícios, porque muitas vezes a gente acaba ali se prendendo muito no contexto terapêutico e acaba esquecendo de visualizar de uma forma ampla esses benefícios. Então, o que a abordagem sistêmica nos traz? Primeiro, uma compreensão profunda. Então, ao reconhecer toda essa conexão, né, dentro do sistema, nós obtemos ali uma compreensão mais profunda da complexidade das relações. Transformação significativa. Então, a identificação de padrões disfuncionais permite a oportunidade de transformar as relações sistêmicas familiares de maneira significativa. Trabalhar o campo relacional de um sistema. Então, ao trabalhar ali o campo relacional de um sistema familiar por meio da abordagem sistêmica, você pode obter diversos benefícios, tanto para o indivíduo quanto para a dinâmica familiar como um todo.
eu falo que quando uma coisa muda, né, tudo à nossa volta muda. E dentro do nosso sistema familiar é a mesma coisa, né? Quando eu trabalho algo em mim, eu crio ali uma atmosfera para que os próximos não sofram com os mesmos conflitos. É como se eu quebrasse ali, por exemplo, correntes que me levam a repetições de padrões. Então, ela também melhora a comunicação. Então, quando eu exploro os padrões de comunicação no sistema, eu também melhoro a forma como os membros da família se comunicam e se relacionam uns com os outros. Resolução de conflitos. Então, a abordagem ajuda a identificar conflitos, né? E a buscar soluções que são eficazes para resolvê-lo, porque ele me dá uma clareza muito mais ampla do que desses conflitos, como eles estão ali nos impactando, as suas origens, e isso abre ali, né? Expande a nossa consciência para poder trabalhar melhor com aquilo lá, com aquele conflito em questão. Fornecimento de apoio emocional. Então, a terapia sistêmica, ela vai oferecer apoio emocional a todos os membros da família, ajudando a lidar com questões não resolvidas e traumas do passado. Promoção de relações mais saudáveis. Então, trabalhando nesse campo relacional, a terapia sistêmica ela vai ajudar a construir as relações familiares de forma mais saudável, mais harmônica, equilibrada, baseadas nas leis sistêmicas, né, nas suas ordenações, na compreensão, respeito e aceitação. Então, o trabalho no campo relacional sistêmico pode levar a mudanças significativas, resultando em uma atmosfera familiar mais positiva e harmoniosa. E também crescimento pessoal. Então, Hum, ao lidar com questões familiares, os indivíduos, eles podem crescer, se desenvolver e superar os bloqueios e traumas do passado. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas como que isso impacta, né, as gerações futuras, quando eu libero um trauma, quando eu lido com essas questões? Primeiro, porque eu também vou deixar de me comportar de uma forma que faça com que outra pessoa, por identificação, herde esse padrão. Segundo, que quando eu libero tudo isso e eu ressignifico os meus traumas, existe algo que chama epigenética, que mesmo eu tendo essa memória dentro de mim, esse trauma, esse conflito impresso nas minhas células, quando eu ressignifico isso aí, eu não vou passar para as minhas gerações futuras, porque esses conflitos, esses padrões também são passados para as gerações futuras através da concepção, através do que está ali nessa memória que está ali impressa nos nossos genes. E existem vários estudos que já nos mostram como que isso acontece. Prevenção de padrões repetitivos. Então, trabalhar no campo relacional vai ajudar a evitar que padrões disfuncionais se repitam ali nas gerações futuras, promovendo um ambiente familiar mais sustentável. Então, resumindo, ao trabalhar esse campo sistêmico, né, esse sistema familiar, né, com a abordagem sistêmica, é possível a gente criar uma base sólida para as relações mais saudáveis, para se comunicar melhor dentro dos nossos sistemas, se relacionar de uma forma mais saudável, né? Traz para nós crescimento pessoal, promovendo também uma atmosfera familiar mais positiva e harmoniosa. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu quero trazer um estudo de caso para vocês aqui. Um caso meu, é claro que não tá o nome da pessoa real, tá? Eu coloquei um nome fictício para poder trabalhar esse caso. E como que eu utilizei, né, várias sessões para ajudar nesse caso em específico através da abordagem sistêmica. Então, eu dei esse nome de superando padrões de repetição e dependência emocional, que foi para esse caso. Então, como eu falei,
Ana é um nome fictício, é uma mulher de 40 anos que eu atendi tem um tempo, e ela buscou ajuda terapêutica devido às repetições de padrões disfuncionais, né, em seus relacionamentos e ao reconhecimento de uma dependência emocional. Então, ela participou de uma constelação familiar comigo, ela marcou uma constelação familiar para explorar a origem desses padrões, né, em seu sistema familiar, entender melhor essa dependência emocional. E aí, durante a constelação, a Ana, ela identificou questões relacionadas à morte da avó, né, era cuidadora dela, inclusive, né, e ela relatou que após a avó falecer, que era uma pessoa que ela tinha muito carinho, que cuidava dela, era responsável por ela passou a sofrer abuso pelo seu pai. Então, inconscientemente, ela foi entender isso na constelação. Ela, apareceu ali na constelação um sentimento de desamparo muito forte que acompanhou ela por toda a vida, né? E aí, né? Inclusive, né? O trauma de abuso contribuiu muito para isso, né? Então, esse sentimento, o abuso, o sentimento de desamparo, a baixa autoestima, tudo isso foi algo muito forte para ela. E ela acabou tendo um conflito com a mãe também, porque esse desamparo se repetiu porque ela sentiu que a mãe não conseguiu protegê-la do que aconteceu, né, entre ela e o pai, e inclusive isso que ela trouxe na constelação era um segredo, porque ela trabalhou comigo na terapia, mas ninguém, nem a mãe, sabia desse abuso sofrido. Então, após a constelação, a Ana e eu, nós concordamos em continuar o trabalho terapêutico por meio de sessões sistêmicas focadas na superação da dependência emocional. Então, para trabalhar essa dependência emocional e oferecer um suporte adequado nesse processo de ressignificação do que aconteceu também, do abuso, para trabalhar também essa dependência emocional, eu utilizei mais 4 sessões sistêmicas, onde eu utilizei ferramentas que eu desenvolvi com base na abordagem sistêmica para trabalhar a dependência emocional. Então, Fernanda, mas por que você não focou no abuso? Porque o abuso em si, ela já vinha trabalhando em terapia com outros terapeutas, ela já não tinha tanto impacto, né? Foi o que ela trouxe para mim na constelação. Só que ela não conseguia o que ela trouxe para mim, que ela verbalizou a dependência emocional, é porque ela teve um padrão de repetição nos relacionamentos dela, né? Que ela não conseguia se manter em relacionamentos, e ao mesmo tempo que ela não conseguia se manter, ela não conseguia ter autonomia dentro dos relacionamentos. Então, tudo que era importante para ela, tudo que era expressivo para ela não conseguia se manifestar, ela sempre estava em função de aprovação, do que o outro ia pensar, e ela me verbalizou, inclusive, quando ela foi fazer a constelação, que ela estava num relacionamento tóxico, repetindo os mesmos padrões do relacionamento anterior, e ela não conseguia terminar essa relação, mesmo infeliz, tá? Então, só para vocês entenderem também o contexto da dependência emocional. Então, após a constelação, né, na primeira sessão sistêmica, nós exploramos essa dependência emocional, tudo que ela havia identificado durante a constelação e as pessoas envolvidas nessa dinâmica, porque ela não, lá na constelação, ela teve uma visão, um insight muito grande, que ela nunca tinha relacionado essa sensação de desamparo e abandono lá no que aconteceu lá atrás com a avó. Então, a Ana, ela descreveu como ela frequentemente colocava as necessidades dos outros acima das suas e como tinha dificuldade em se afirmar em relacionamentos. Lembrando, para quem chegou agora, Ana é um nome fictício da paciente, tá? Então, ela compartilhou a sensação de que precisava dessa validação dos outros para se sentir digna de amor. E nessa sessão foi usada uma técnica que eu desenvolvi chamada dinâmicas de dependência emocional, né? Que é uma técnica que tem como objetivo trazer a percepção de quais dinâmicas de dependência emocional estavam envolvidas
na vida da Ana e assim iniciar esse processo de ressignificação. Na segunda e terceira sessão, né, eu fiz ela meio que confrontar a dependência emocional, ou seja, entender melhor esses padrões para poder trabalhar melhor isso aí. Então, aqui, na sessão 2 e 3, eu trabalhei os impactos da dependência emocional em todas as suas relações. Eu iniciei na sessão 2 os impactos que a dependência dela estava causando na vida da sua família, nas suas relações com os outros e do seu sistema relacional como um todo. E na sessão 3, eu fiz o oposto, né? Como que o controle, que era muito forte, né, que ela estava trazendo para mim dessas relações em cima dela, com os outros, influenciava na sua dependência emocional. Então, para combater a dependência emocional, além da ressignificação do trauma, gente, é muito importante a gente trabalhar esses dois aspectos aqui, ou seja, como eu estou ativa, né, por exemplo, num padrão controlador, manipulador, para me proteger da minha dependência emocional e para manter as pessoas perto de mim, e como eu posso estar passiva a essa dependência emocional, ou seja, sofrendo o abuso, o controle do outro sobre mim e me sentindo uma verdadeira prisão, porque para quem tem dependência emocional, não consegue sair, né, sem um processo terapêutico, sem um processo de empoderamento, ressignificação, fortalecimento do eu, da autoestima, enfim. E aí, o foco dessas duas sessões foi ajudar a Ana a estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos, desenvolver a autovalorização, ou seja, como ela estava recebendo influência e controle dos outros pela sua dependência. Então, ela aprendeu a reconhecer e comunicar suas necessidades, bem como a importância de colocar seu bem-estar em primeiro lugar. E a Ana, ela começou a explorar suas próprias qualidades e a desenvolver um senso mais profundo de autoestima. É claro que nessas sessões, né, gente, quando eu faço uma sessão, quando eu desenvolvi essa ferramenta, né, de sessões ali scriptadas para trabalhar a dependência emocional, eu agreguei dentro dessas técnicas várias técnicas sistêmicas. Então, muitas dessas sessões têm a hipnose sistêmica como parte da sessão, técnicas com elementos da mesa para trabalhar percepção e liberação. Então, não são apenas sessões de escuta com base na sistêmica, tá? São sessões que envolvem um conjunto de técnicas para ajudar a tirar o meu cliente de um lugar e levar ele para outro, tá? Aí a quarta sessão, que foi uma sessão onde eu fechei essa questão da dependência emocional, eu fui alinhando questões, né, subjacentes dessa dependência emocional e fui trazendo mais percepções dos impactos e mudanças ao longo desse processo terapêutico. E aí, eu consegui observar, através de tudo isso, progressos ali notáveis na superação da sua dependência emocional. Ela trouxe para mim, nessa quarta sessão, que ela estava conseguindo aprender a se amar, a se valorizar, valorizar o que era importante para ela, independente da validação externa. E isso permitiu que ela estabelecesse relacionamentos mais saudáveis, né? Pelo menos olhar para aquela relação tóxica que ela estava vivendo naquele momento de uma forma mais saudável, né? Baseado na escolha, em vez da necessidade de ter alguém por perto. Esse foi um dos casos de dependência emocional que eu tratei através dessas ferramentas, né? E realmente, gente, é um processo muito libertador. Quando a gente consegue ir um pouco além das constelações familiares com a abordagem sistêmica. E muitas vezes isso não é para que vocês fiquem tristes, pelo contrário, muitas vezes vocês falam, nossa, mas você fez a constelação e foram só mais 4 sessões? Foram só mais 4 sessões. E muitos dos meus clientes verbalizam quando eu trago a abordagem sistêmica para o meu trabalho. Fernando, em tão pouco tempo eu consegui ter tantas mudanças.
muitas vezes eles vão embora, mas eles vão embora com aquela sensação que a gente tem de dever cumprido, de que a gente conseguiu realizar um bom trabalho e conseguiu levar essa pessoa a uma percepção maior e a um equilíbrio. Então, é mesmo, né, as pessoas pensando 4 sessões, 5 com a própria constelação. Nós já sabemos que a constelação, ela já é um processo, né, que dá uma percepção muito grande que às vezes em várias sessões de terapia a pessoa não tem. Então, para mim, a abordagem sistêmica ela é isso. Ela é uma abordagem de uma psicoterapia breve, vamos dizer, mas poderosa quanto aos resultados que ela gera. Então, a Ana, que é esse caso clínico que eu trouxe para vocês, ela continuou a trabalhar seu crescimento pessoal e emocional, mais o processo de constelação familiar, seguido de sessões sistêmicas, a ajudou a entender e transformar esses padrões que mantinham ela presa nesses ciclos de dependência emocional. E ela se tornou mais independente emocionalmente, foi capaz de construir ali relacionamentos mais gratificantes e equilibrados a partir disso, tá? Então, mais uma vez falando, esse caso ele demonstra como a constelação familiar ela pode servir como um ponto de partida para identificar padrões disfuncionais no sistema familiar e como essas sessões sistêmicas posteriores podem ser direcionadas para superar a dependência emocional, promovendo relações mais saudáveis e uma maior independência emocional. Então, gente, cada caso é único e requer, né, uma abordagem terapêutica adaptada às necessidades específicas do cliente. Não existe uma receita de bolo, mas dentro de tudo que eu estou trazendo aqui, existe um caminho. E aí, cada cliente que se encontra na nossa frente, é claro que a gente vai adaptar e trabalhar de uma forma individual, porque, embora, né, todos nós trazemos conflitos, todos nós temos questões sistêmicas para trabalhar, cada história é única, então não tem receita de bolo para isso. E a gente precisa ter esse feeling, esse jogo de cintura para a gente olhar para aquela pessoa como uma pessoa única, né? Sem ficar ali em padrão, né? Isso é aquilo, tal coisa é tal coisa. Não existe isso, mesmo porque nós sabemos que existe um campo aí que a gente precisa trabalhar dentro da constelação e nas sessões sistêmicas a gente também trabalha com esse campo, tá? Então, que é importante para nós terapeutas dentro de tudo que eu estou trazendo aqui? Nós precisamos desenvolver habilidades e manejo para conduzir essas sessões sistêmicas, né? Ter em mãos aí, né, ferramentas, técnicas que auxiliem nesse processo, para conseguir dar continuidade às sessões, né, e gerar ali um alto impacto nos nossos atendimentos. Então, falando em terapia sistêmica, né, ela pode desempenhar um papel complementar importante após as sessões de constelações familiares, e enquanto as constelações podem trazer à tona os insights e emoções, a terapia sistêmica ela vai oferecer uma abordagem mais abrangente e contínua para trabalhar essas questões familiares relacionadas. Então, aqui está a importância da terapia sistêmica após as constelações. Primeiro, profundidade e continuidade. O que isso significa? As constelações familiares, elas podem ser vistas como um instantâneo, né, de dinâmicas familiares, enquanto a terapia sistêmica oferece um espaço para explorar essas dinâmicas de forma mais profunda e contínua a longo prazo, porque, como eu falei, muitas vezes uma constelação parou por aí, a pessoa consegue, né, ter um insight muito profundo ali e ela não precisa de mais nada. Mas muitas vezes essa pessoa precisa se colocar em processo terapêutico. E quanto mais a gente aprende sobre a abordagem sistêmica, mais a gente consegue também oferecer aos nossos clientes. Exploração de padrões e origens. Então, a terapia sistêmica, ela permite a exploração mais aprofundada de padrões,
crenças e origens de questões familiares e relacionais, que podem não ser completamente abordadas numa única sessão de constelação, como eu falei anteriormente. Desenvolvimento de estratégias. Então, a terapia sistêmica, ela vai ajudar a desenvolver também estratégias práticas para lidar com as questões familiares do dia a dia, oferecendo ferramentas para promover mudanças positivas. Resolução contínua. O que isso significa? As questões familiares e emocionais, elas não são frequentemente resolvidas numa única sessão de constelação. A terapia sistêmica, então, a abordagem sistêmica que eu trago, oferece um espaço contínuo para abordar progressivamente essas questões ao longo do tempo. Ela traz também uma abordagem individualizada, ou seja, a terapia sistêmica ela é adaptada às necessidades individuais do cliente, permitindo um trabalho, né, como eu já falei sobre isso, mais personalizado nas questões familiares e relacionais. Suporte emocional. A terapia sistêmica ela fornece um ambiente seguro para explorar e processar as emoções que surgiram, então, durante as constelações familiares. E crescimento e autoconhecimento. Então, a terapia sistêmica não apenas aborda questões familiares, mas também promove o crescimento pessoal, o autoconhecimento, permitindo uma abordagem mais holística do bem-estar, de relações, enfim. Então, sempre que a terapia sistêmica, né, isso não é uma regra, após as constelações, né, se faz necessária, é importante a gente saber as técnicas que a gente vai trabalhar nesse pós-constelação, né? Então, lembrando que cada pessoa é única e essas necessidades, elas também podem variar. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? E aqui eu quero trazer para vocês alguns exemplos de técnicas sistêmicas que nós utilizamos dentro da própria terapia sistêmica e também dentro das constelações. Então, vou falar da mais famosa delas, né, que muitos de nós já trabalhamos, que são as técnicas para trabalhar criança interior. E por quê? É uma das demandas que mais existe na terapia sistêmica, né, quando a gente fala criança interior, ressignificar essas dores do passado, essas dores infantis que nos trazem um impacto muito profundo nas relações de adulto, tá? Então, é fundamental trabalhar a criança interior na terapia sistêmica, pois as experiências da infância moldam profundamente a nossa percepção de relacionamentos e autoestima. Então, quando a gente aborda essa parte vulnerável de nós mesmos, nós podemos desbloquear traumas e padrões prejudiciais que impactam nossa vida e relações, permitindo a cura, né? Permitindo o crescimento pessoal e também a construção de relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. Então, vamos lá. Quando a gente aprende diversos manejos para trabalhar criança interior, porque muita gente pode falar, mas eu trabalho dentro da constelação. Mas será que o trauma que você levou uma infância inteira, né, que teve um impacto tão profundo na tua vida, será que isso, às vezes, muitas vezes, nós sabemos que não. Uma constelação vai resolver tudo? Então, existem pessoas que passam por 4, 5, várias sessões sistêmicas trabalhando esse mesmo tema. Por isso que nós precisamos estar também preparados para poder oferecer sessões de qualidade, tá? Então, quando a gente aprende diversos manejos para trabalhar a criança interior, a gente consegue promover um conjunto de sessões com início, meio, fim, com muito mais resultados. Então, a gente aprende a desenvolver um protocolo, vamos dizer assim, mais personalizado para atender o cliente dentro da sua demanda. E atenção, quando eu falo protocolo, gente, eu falo de uma estrutura de sessão, mas o terapeuta sistêmico, muitas vezes, tem que adaptar isso aí àquela realidade, não é seguir assim, porque eu falei, não tem receita de bolo, né? Tem um campo ali que a gente vai estar trabalhando. Então, através de trabalhar desse conhecimento, de trabalhar essa temática, a gente consegue, dentro da sistêmica,
ter um arsenal de técnicas para trabalhar essa criança interior e ajudar o cliente a sair do infantil e ir para o mundo adulto. E por que que é importante trabalhar criança interior, né, em outras sessões após as constelações? Eu falei um pouquinho, mas a dor da criança sempre vai estar cutucando, mesmo após a constelação. E, gente, não adianta falar em cura. Cura é uma palavra até que, se a gente for parar para pensar, né, não existe cura, porque a dor vai estar ali. O passado, ele não pode ser mudado. Existe uma elaboração, um olhar diferente sobre aquilo que me aconteceu. E aí eu consigo lidar com isso de forma mais saudável. Entende? Então, a gente muitas vezes faz uma constelação e é nessa constelação que a pessoa ela percebe que ela está infantil. Então, a gente, mesmo então a gente fazendo, ela tendo essa percepção, a gente faz esse trabalho para acolher essa criança, muitas vezes nós precisamos, né, de outras sessões para trabalhar essa criança, tá? Então, é muito importante que a gente tenha aí técnicas para trabalhar esse lado infantil e lado adulto, tá? E a pessoa que está numa dinâmica infantil, ela está muito no automático, né? E sair desse piloto automático não é fácil, requer o quê? Aprendizagem, requer reforçar um novo caminho neurológico, então vai tempo, não é numa sessão que a gente consegue. Então, trabalhar sessões sistêmicas com criança interior é algo muito importante. Eu sei que já tem gente aqui, né, que já é profissional, que já está na área, já trabalha, né, mas eu estou reforçando aqui porque essa palestra é para todo mundo, quem está iniciando e quem já é constelador, tá? Outra técnica que é muito bacana de trabalhar dentro das abordagens sistêmicas é o desenho sistêmico. Então, trabalhar com desenho sistêmico nas sessões terapêuticas permite uma expressão visual e criativa das dinâmicas familiares, relacionais e organizacional, proporcionando ao terapeuta insights mais profundos sobre o sistema dele, né, sobre o cliente, o sistema do cliente, desculpa. Isso não apenas enriquece o processo terapêutico, mas também ajuda o cliente a compreender de forma mais clara as complexidades de suas relações e emoções, promovendo uma terapia mais eficaz e um conhecimento mais profundo para ambos, né, terapeuta e cliente. Quem nunca sentiu dificuldade de gerar uma percepção de uma dinâmica, às vezes, num cliente? E o desenho sistêmico, ele ajuda muito nesse sentido, porque quando a gente pede para a pessoa desenhar ali o sistema dele, e a gente começa a fazer a leitura daquele desenho, uma leitura sistêmica, essa pessoa vai, né, e você vai mostrando as dinâmicas, vai perguntando se é familiar para ela, a pessoa ela vai ter percepções que ela não tinha antes. Porque o desenho sistêmico ele traz uma dinâmica muito inconsciente, que às vezes a pessoa não sequer parou para pensar sobre aquilo, tá? Então, quando a gente fala de desenho sistêmico, ele oferece uma série de benefícios na terapia. Quais são eles? Visualização, né, das dinâmicas familiares, ou seja, o desenho sistêmico permite que o cliente e o terapeuta visualizem as dinâmicas familiares e as interconexões de uma maneira que as palavras sozinhas não podem fazer, e isso ajuda muito a identificar padrões disfuncionais. Traz uma compreensão mais profunda, então a representação visual vai ajudar o cliente a obter uma compreensão mais profunda dessas relações familiares e de como eventos passados podem estar afetando o presente, e isso promove muita conscientização. Identificação de padrões e disfunções. Então, o desenho sistêmico também auxilia na identificação de padrões de comportamentos disfuncionais e questões não resolvidas que podem estar impactando a vida do cliente. Traz também uma promoção da comunicação. Então, durante a criação do desenho, o cliente é incentivado a falar sobre as relações e eventos representados. E isso pode melhorar, né, a comunicação e a expressão emocional.
Ressignificação de experiências. Então, o desenho sistêmico, ele permite que o cliente também ressignifique, elabore experiências passadas, trabalhe melhor os seus relacionamentos familiares, transformando muitas vezes os traumas em lições de crescimento, que é a ressignificação que a gente tanto fala. Planejamento de mudanças. Então, através do desenho sistêmico, pode ser usado para a gente poder ter percepção e planejar mudanças ali na dinâmica da pessoa. Tudo começa, gente, a mudança começa de uma percepção, depois eu vou mudar meu pensamento em relação àquilo, meu sentimento em relação àquilo, e quando tudo isso muda, eu começo a ter comportamentos e ações diferentes. E é onde a mudança acontece. Eu gosto muito, quem é meu aluno já sabe, eu trabalho muito em todas as minhas sessões com mudanças, né? Então, eu gero as percepções que eu preciso nos meus clientes e, através dessas percepções, nunca falta. E agora? O que você vai fazer a partir disso? O que vai ser diferente? Porque a pessoa precisa, muitas vezes, trazer essa clareza para poder mudar, muitas vezes. Então, eu faço isso, é algo que eu nunca deixo de fazer. O desenho sistêmico também pode ajudar no empoderamento. Então, a pessoa participar, né, ativamente desse processo do desenho sistêmico, a discussão, a pessoa pode se sentir mais empoderada e engajada na sua própria terapia. Isso ajuda muito no processo terapêutico. Ferramenta terapêutica, né, é uma ferramenta divertida, criativa. Então, para muitas pessoas, o desenho sistêmico ele é uma ferramenta terapêutica que traz essa expressão da criatividade, do lúdico, né? E que vai tornar a terapia mais envolvente, menos intimidante. Então, isso é muito importante também. Promoção e reflexão. Então, o ato de criar o desenho, discuti-lo, pode levá-lo, o cliente, a refletir melhor sobre suas experiências e sentimentos, promovendo autoconsciência. Então, o desenho sistêmico é uma técnica, quem não trabalha, gente, é muito boa para trabalhar com idosos, com adultos, com crianças, pessoas de todas as idades. Inclusive, né, eu não gosto muito de constelar criança, né, dependendo da idade. Então, o desenho sistêmico pode ser um substituto para trazer esse diagnóstico do que está acontecendo, né, sistemicamente com aquela criança. Eu acho muito bacana. A outra técnica que é muito importante, que eu tenho minhas alunas que já estão nesse curso, né, é a hipnose sistêmica. E o que é a hipnose sistêmica? A hipnose sistêmica ela é a junção da hipnose ericksoniana com as técnicas, a abordagem sistêmica, né? E ela é essencial para acessar e transformar os padrões inconscientes, promovendo cura e autoconhecimento. Então, para o terapeuta, isso oferece uma ferramenta poderosa de intervenção. Para o cliente, é uma oportunidade de superar obstáculos, promover bem-estar emocional e melhorar relacionamentos, permitindo uma vida mais plena e significativa. Então, a hipnose sistêmica, ela oferece uma abordagem terapêutica única, que vai combinar a hipnose com os princípios da terapia sistêmica, resultando uma série de benefícios. Então, quais são esses benefícios? Acesso profundo ao inconsciente. Então, a hipnose, né, ela vai permitir que os clientes acessem o seu inconsciente de forma mais profunda, aqueles padrões cegos, né? Ajudando também a identificar padrões de pensamento, comportamento que podem ali estar enraizados nessa memória familiar e no inconsciente, né? Ressignificação de experiências. Então, ela permite que os clientes ressignifiquem experiências passadas, transformando traumas e desafios em fontes de crescimento e superação. A hipnose sistêmica também
é muito importante para a gente explorar as dinâmicas familiares, ou seja, ela vai ajudar os clientes a explorar essas dinâmicas, os relacionamentos, identificando as influências inconscientes que afetam o seu bem-estar. Gente, hipnose sistêmica, para quem já conhece, quem é meu aluno, já teve oportunidade de conhecer, quem já fez ou já trabalha com hipnose sistêmica, ela é uma constelação. Consciência aprofundada. A hipnose sistêmica também aumenta a consciência do cliente sobre seus pensamentos, sentimentos e padrões de comportamento, promovendo uma autorreflexão mais profunda. Tratamento de transtornos psicológicos. Então, a hipnose sistêmica, ela é muito importante no tratamento de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumáticos, fobias. Então, olha como é amplo, né, essa abordagem. Ela também trabalha na melhoria da autoestima, ela ajuda os clientes a desenvolver uma autoimagem mais positiva, uma autoestima mais positiva, superando também seus padrões e crenças limitantes, né, aprendidos, né, no sistema familiar. Ela traz promoção de relaxamento e bem-estar, então vai reduzir o estresse, vai promover o relaxamento profundo, contribuindo para o bem-estar geral. Fortalecimento de recursos internos. Então, a hipnose sistêmica ela também identifica e fortalece os recursos internos dos clientes e capacitando-os, né, a enfrentar os desafios com confiança. Ela também traz melhoria das habilidades de comunicação. Então, ela vai aprimorar as habilidades de comunicação, fazer com que a pessoa também conheça esses recursos internos, vai ajudar na expressão emocional, beneficiando os relacionamentos pessoais, familiares e também profissionais. Ela também trabalha com a integração das partes da personalidade. Então, ela vai ajudar na integração de partes fragmentadas dessa personalidade, promovendo ali uma coerência, né, interna, também para ajudar a separar o que é meu e o que é do outro. Tratamento de questões de relacionamento. Então, ela também trabalha, né, nessas desordens relacionais, como conflitos familiares, dinâmicas interpessoais, dificuldade de comunicação no sistema familiar, enfim, né? E ela traz uma versatilidade terapêutica muito grande, porque ela pode ser combinada com outras abordagens e adaptada às necessidades específicas do cliente. Então, muitas vezes, eu faço uma sessão, né, um atendimento terapêutico, e aí, lá no final do meu atendimento, eu percebo que ficou um ponto que eu preciso ainda explorar melhor naquela sessão para minha cliente. E aí, eu faço a hipnose sistêmica, né, de uma forma mais compactada, né, não tão longa, mas eu faço para fechar e gerar aquelas percepções, às vezes a liberação de algo que eu preciso trabalhar. Mas também eu posso pegar numa única sessão, trabalhar com a hipnose sistêmica como uma sessão sistêmica, qual eu vou trabalhando com o meu cliente, os temas que ele está trazendo para tratamento, tá? Atrás também mudanças positivas, porque a gente consegue promover mudanças positivas na vida das pessoas, gerar aprendizagem, né? Técnicas de autogerenciamento. A gente trabalha muito também com esse lado adulto na hipnose sistêmica, na autorresponsabilidade, né? Então, a gente facilita muito a pessoa que está passando pelo processo enfrentar seus desafios, né, após a terapia. E os exercícios sistêmicos. Opa! Os exercícios sistêmicos, eles não são, quando eu trago aqui, não se trata apenas de exercício de visualização, tá, gente? São, como que eu vou falar? São algumas dinâmicas que eu posso trabalhar com elemento na mesa. Tem várias formas da gente trabalhar com exercícios sistêmicos que vão além das visualizações, tá?
Então, integrar exercício sistêmico como visualizações e técnicas na mesa, nas sessões sistêmicas, é crucial para explorar as dinâmicas familiares e profundas, né? E promover uma transformação. Isso proporciona autoconhecimento, fortalece as relações, gera percepções, ajuda a liberar bloqueios emocionais, trazendo equilíbrio e bem-estar ao terapeuta e ao cliente, porque o terapeuta também pode fazer sessões sistêmicas para se trabalhar, tá? Isso é muito importante. Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso estar numa sessão de terapia, onde o meu cliente precisa ter mais clareza de algo, e aí eu vou gerar uma percepção e eu vou, por exemplo, fazer uma dinâmica com bonecos na mesa para gerar essa percepção ou liberação de um conflito, né? Eu posso, por exemplo, contar uma metáfora sistêmica para gerar uma visualização. Existem várias possibilidades que irão agregar e fortalecer a minha sessão. Então, é o que eu falei lá nas ferramentas de dependência emocional, né, para trabalhar dentro da sistêmica que eu desenvolvi. Dentro dessas ferramentas, eu trabalho com alguns exercícios para a gente gerar aquela percepção e liberação, né? Não somente a hipnose, mas esses exercícios, né, na mesa com os elementos também. E aí, a outra técnica que eu acho importantíssima, que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade muitas vezes, são os traumas uterinos. Então, muitas vezes a gente faz a constelação familiar, aparece questões gemelares, traumas relacionados à gestação, ao útero materno, a nascimento, né? E isso mesmo a gente não tendo consciência, acaba impactando muito as nossas vidas, né? Depois, as nossas experiências, como nós nos sentimos. Então, por exemplo, né? Já existe uma ciência aí, vários artigos, né? Vários teóricos que falam, né? Como que esse mundo intrauterino afeta a criança, mesmo ela não tendo essa consciência. Na análise corporal mesmo, nós já sabemos, né? Que a gente estuda, eu, pelo menos no meu curso, eu passo muito isso, nesses impactos do útero materno, né? Na vida da criança após o nascimento, né? Lá nós temos também a formação do primeiro traço de caráter, que tem a dor existencial da rejeição. Então, muito do que a criança entende naquele momento, essa criança, essa pessoa, depois, quando adulta, tem essa dor muito forte nela, e a gente vai trabalhar numa constelação, essa percepção também ajuda muito, porque a gente consegue trabalhar essa parte, mas às vezes a gente tem isso muito forte na gente, e não é uma constelação, né, que vai conseguir também resolver tudo. E aí eu preciso de técnicas específicas para poder trabalhar esses traumas uterinos. Por exemplo, né, eu vou falar algo que eu tenho muita dor da rejeição. E eu só consegui lidar com a dor da rejeição quando eu comecei a trabalhar esse novo olhar para a vida. Então, muitas vezes a gente tem uma desconexão muito forte com a vida, que algo que aconteceu lá atrás, e sem julgamentos, porque é como a criança entende, e a gente sequer entende. E quando a gente trabalha com esses traumas uterinos, nossa, gente, é libertador. Então, é fundamental abordar traumas intrauterinos dentro da terapia sistêmica, pois essas experiências precoces podem criar bloqueios profundos que afetam significativamente os relacionamentos e a qualidade de vida. Ao explorar e curar esses traumas, os indivíduos podem superar os obstáculos emocionais e relacionais, permitindo uma jornada de cura e crescimento pessoal, resultando em relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais plena. Então, muito do que carregamos para a vida tem relação, né, como eu falei, com esse mundo intrauterino, e não é incomum aparecer conflitos relacionados a essa fase da vida, tá? Por exemplo, casos gemelares, como eu falei, trauma relacionado à rejeição, enfim, tá? E quando eu falo rejeição, não é porque a mãe rejeitou, o pai rejeitou, não, tá? É como a criança se sentiu dentro do útero. Então, muitas vezes a rejeição aconteceu porque a mãe teve uma gravidez difícil
E ela passou por uma questão emocional muito forte, e toda vez que ela passava por essa questão emocional muito forte, esse estresse, esse trauma, faltou sangue, o útero ficou mais duro, então a criança não conseguia se mexer, ficou desconfortável, ficou mais frio. E é onde a criança ela começa inconscientemente a entender que se ela se mexer, se ela existir, ela vai ser rejeitada, porque ela sente aquele desconforto do útero. É onde ela desenvolve a dor da rejeição. Então, não é, eu tenho a rejeição, a dor da rejeição é porque minha mãe me rejeitou. Não, não é bem assim, tá? E eu falo muito sobre isso no curso, tá? Então, tudo isso que eu tô falando de mundo intrauterino, né? É algo muito inconsciente e que a gente precisa entender, né? Para poder aí contribuir com o nosso cliente, seja na constelação, para entender muitas vezes esse campo, e como também para trabalhar após, tá? Então, muitas vezes vai existir essa necessidade de continuar com sessões terapêuticas, pois é como eu sempre digo, quanto mais profundo o trauma, quanto mais escondido ele está, mais impacto ele tem, mais difícil de curar, tá? Então, além da constelação, a gente precisa desenvolver, né, uma técnica para trabalhar com essa temática na clínica dentro da abordagem sistêmica. O parto de fórceps, já, Aurora, também acontece a mesma coisa, não deixa de ser um parto traumático. Então, o que acontece? Quando é o fórceps, a criança ela é meio que sugada para fora, e isso gera um impacto para a criança, né? Porque, de certa forma, além desse trauma, ela não precisou fazer força para sair. Então, muitas vezes falta força. E a gente vai observar essas dinâmicas, às vezes, quando falta essa força de vida, de se conectar com a vida, e a gente vai observar, às vezes, essa criança teve esse parto de fórceps. E aí, o que a gente faz? A gente ressignifica esse momento. Que apesar de tudo, essa vida veio, né? Ela chegou até nós. E aí a gente começa a trabalhar nesse processo de reconexão, de força para viver, para caminhar, para correr atrás. Mas depois, se você quiser, eu falo mais sobre isso com você, tá? Mas ficou fácil de entender? Tá bom. Então, gente, muito do que nós carregamos tem muita relação com vida intrauterina. Não é incomum aparecer conflitos relacionados a essa fase da vida, né? E, por exemplo, né, eu falei lá no início da palestra, inclusive, que nós herdamos muita coisa no momento dessa concepção. Então, muitas vezes, essa concepção também precisa ser ressignificada, tá? E como é algo muito inconsciente, a gente precisa é, ter esse entendimento para poder realmente trabalhar, tá? Então, após a constelação, o terapeuta sistêmico ele pode precisar de técnicas que trabalhem esse momento da vida para poder saber como conduzir essas sessões, né? Para trabalhar esse tipo de dinâmica que também é muito importante. E aí, nós temos também as rodas de terapia sistêmica, que muitos de nós que somos facilitadores gostamos de fazer para trabalhar temas específicos, né? Trabalhar com grupo. Então, trabalhar com esse grupo é algo que a gente precisa também saber conduzir, compreender as dinâmicas que estão ali, né? Então, mais do que as técnicas, nós também precisamos desenvolver habilidades para liderar grupos, para criar workshops, para trabalhar um tema específico. Então, por exemplo, né, eu não falei criança interior, é, é, traumas intrauterinos, eu posso criar grupos para trabalhar. Se eu tenho as técnicas, eu posso criar grupos para trabalhar muitas pessoas juntas, né? Questões parecidas. Isso é muito forte, poderoso, tá?
Então, mais que a gente ficar ali contando lei sistêmica, constelando muitas vezes, trabalhar com outras técnicas, elas vão enriquecer muito mais o nosso trabalho como terapeuta sistêmico. E vai abrir um leque aí de possibilidades para nós na clínica também, tá? Então, a abordagem sistêmica, ela é uma perspectiva terapêutica muito poderosa, capaz de trazer mudanças significativas na vida e nos relacionamentos. Lembre-se que ela vai muito além da constelação familiar e inclui uma ampla gama de técnicas terapêuticas. Então, é um campo vasto e em constante evolução, com o potencial de desbloquear o potencial de cura e crescimento, né, nos nossos sistemas familiares, tá? Então, mais uma vez, é muito importante que a gente esteja preparado para atender nessas complexas demandas da abordagem sistêmica. Por isso que, desde a turma 7, né, do meu curso de formação em constelação, essas técnicas aí que eu estou trabalhando aqui, com exceção da hipnose sistêmica, que é um curso à parte, os nossos alunos têm aqui, a gente está iniciando, né, essa primeira turma que já vai iniciar agora esse mês de novembro, né, com essa parte do curso, que é a parte de técnicas avançadas em constelação familiar, que vai trazer esse olhar maior para poder trabalhar como terapeuta sistêmico, né? Não apenas como facilitador em constelação familiar. Achei muito importante trazer isso para meus alunos, porque eu quero que meu maior propósito, né? Quem é meu aluno sabe, eu sempre falo, é que vocês saiam daqui assim super seguro para trabalhar e poder falar, eu sou terapeuta sistêmico, eu trabalho com sessões dentro da abordagem sistêmica, né? Não apenas a constelação. Então, a abordagem sistêmica é algo assim que eu amo, né? Eu falo com amor e a gente precisa, mais uma vez falando, né? Aprender em um caminho, né? Para a gente poder usar tudo isso na nossa vida. Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Porque essa aqui não deixa de ser uma aula introdutória para os meus alunos que estão fazendo essa formação. Então, é importante que, se vocês estiverem aqui querendo saber mais a respeito, podem abrir o microfone e perguntar. Quem não é meu aluno e tiver dúvida também, fica à vontade. Tá tranquilo? Então, tá bom. Então, gente, para quem foi meu aluno das turmas anteriores que não tiveram essa modalidade, para quem já é facilitador em constelação e quer aprender mais sobre essas técnicas, tá? Eu vou abrir essa parte do curso de técnicas sistêmicas avançadas para que outras pessoas possam também participar dessa formação, não somente os meus alunos, tá? Que já estão dentro desse módulo, né? Que estão iniciando aqui hoje, tá? E aqui dentro dessa parte do curso, nesse curso de técnicas avançadas, eu vou dar todo o caminho pronto para vocês, tá? Eu vou dar uma direção apenas, e vocês vão apenas, né, é, aplicar de acordo com o contexto de vocês, tá? Vão conseguir ter segurança para expandir, né, os atendimentos de vocês e trabalhar com essa metodologia da sistêmica, tá? Então, falando um pouco dessa formação, quais são as possibilidades que vocês vão ter através desse módulo a partir desta aula, tá? Vocês vão ter a oportunidade de aplicar diversas técnicas, né? Então, mais do que as constelações que vocês já aprenderam, né, vocês vão conseguir trabalhar com sessões sistêmicas, né? E aí vai abrir uma janela de oportunidades para você como terapeuta sistêmico. Então, o que vai ser possível através dessa parte, desse curso?
ampliar a sua carreira, desenvolver habilidades sistêmicas sólidas, né? Não somente oferecer um serviço, né, de constelação, mas um processo terapêutico para o cliente de vocês, tá? Então, vocês vão poder também rentabilizar mais a carreira de vocês, porque vocês podem vender esse processo todo, não apenas a constelação. Vocês vão ter a segurança que, através desse trabalho, vocês vão gerar resultados, né? Gerar resultados para superar para os seus clientes superar os seus bloqueios com uma profundidade maior. Vai ser importante também para vocês construírem uma maior reputação dentro do trabalho de vocês, né? Porque vocês vão se tornar ali um especialista em terapia sistêmica. Então, o que isso significa? Que vocês vão ter mais autoridade para falar do assunto, porque vocês vão ter mais conhecimento e mais habilidades. Vocês vão desenvolver habilidades adicionais, então, além das técnicas sistêmicas, né, vocês vão aprimorar dentro desse curso, né, de técnicas sistêmicas avançadas, desenvolver habilidades para vender o seu trabalho de forma persuasiva, que você consiga atrair os seus clientes, e a gente tem que falar sobre isso, porque se trata de uma profissão, e rentabilizar e viver dessa profissão é algo que eu acredito que é muito importante, e essa parte do curso vai trazer isso para vocês. Vou ensinar vocês a gerir grupos, lidar com dinâmicas de grupo, que é essencial nessas sessões familiares. Eu vou trabalhar na montagem de protocolos, ou seja, eu vou ajudar a criar estruturas eficazes para vocês trabalharem com as sessões sistêmicas, né? Com tudo que vocês vão aprender, vocês vão ter ali um arsenal muito grande para trabalhar com as sessões sistêmicas. Então, para quem não é aluno da turma 7 em diante, que não tem essa grade no curso de formação, os meus alunos de turmas anteriores, ou os meus alunos de constelação individual, ou na água, para quem está chegando agora, está vendo essa palestra, né? Para você que já é facilitador, se interessou por essas possibilidades, ou já trabalha com sessões sistêmicas, mas quer aprimorar, né? Eu vou abrir essa oportunidade como uma formação para vocês através desse curso, né, de técnicas sistêmicas avançadas, que vai iniciar agora em novembro, iniciou hoje através dessa primeira aula, e esse curso eles vão ter 5 certificações, né? Então, é uma oportunidade única para você aprofundar sua compreensão, desenvolver habilidades na abordagem sistêmica, e ainda nessas certificações também vão ajudar bastante, porque faz parte, né, do nosso conteúdo, né, de know-how. Então, isso é importante também. O que esse curso de técnicas avançadas oferece para vocês? É uma oportunidade, como eu falei, de ampliar o conhecimento em constelação, aprender as técnicas de criança interior, técnicas para trabalhar os traumas intrauterinos, que são várias técnicas, tá? Dentro de exercícios, de mesa, visualização, são várias técnicas, tá? Vão aprender o desenho sistêmico, e ainda como bônus, né, vocês vão ter o curso de dependência emocional, que eu já venho falando para vocês aí nas nossas vivências, e com todas as ferramentas que eu já venho falando para vocês, que eu desenvolvi desde o diagnóstico até, né, o que eu trabalhei ali, né, a todas aquelas ferramentas do diagnóstico, até todas essas ferramentas que eu trabalhei com vocês aqui nesse estudo de caso, né, que eu mostrei para vocês. Então, outro bônus, gente, que vocês vão ganhar, além do curso de dependência emocional, a abordagem sistêmica para trabalhar a dependência emocional, eu vou dar para vocês uma apostila com técnicas sistêmicas, com aula que já está gravada. Quem já é meu aluno já tem acesso a isso. Quem não é meu aluno vai ter acesso a essa apostila, essa aula gravada, que vai ensinar como aplicar essas técnicas. São 17 técnicas sistêmicas. Então, tudo isso é só a parte de técnicas sistêmicas que o curso oferece, tá? Mas, além das técnicas, nós vamos também ter uma parte que eu vou te ajudar a desenvolver habilidades como terapeuta sistêmico, o que você não vai encontrar também em nenhum outro curso. E eu vou te ajudar a desenvolver o quê aqui? Vou trabalhar o teu mindset terapêutico, então, que é muito crucial, né? Porque não adianta a gente saber um monte de técnica, né?
e não saber como aplicar, não saber como se posicionar, ser mais um no meio da multidão, né? Então, quando a gente desenvolve esse mindset, a gente consegue também a se desenvolver, trabalhar suas dores, preconceitos, proporcionando também um espaço terapêutico puro e seguro para o cliente. Então, ao conquistar essa habilidade, o terapeuta ele vai oferecer um apoio autêntico, vai conseguir ajudar o cliente a descobrir soluções com clareza e imparcialidade, vai melhorar a sua comunicação com o seu público, com o seu cliente, né, dentro e fora da sessão, promovendo também uma terapia mais eficaz e transformadora. Nessa parte do curso, onde a gente vai trabalhar esse mindset para a gente se desenvolver como profissional, novas habilidades que são necessárias, não são apenas técnicas, nós vamos aprender, então, técnicas avançadas de resolução de problemas. Então, a gente vai aprender a desenvolver habilidades avançadas para identificar e resolver, né, esses problemas sistêmicos. Nós vamos aprender a estruturar cronogramas para atendimentos eficazes, como eu fiz nesse estudo de caso que eu trouxe para vocês, tá? Então, vocês vão aprender a criar planos de atendimento personalizado que direcionam seus clientes em direção à cura e o crescimento. Lenir, eu não sou... Pode fazer esse curso, porque se você precisar, depois eu te dou o suporte para você aprender essa base. E aí, se você gostar da metodologia e você quiser aprender constelação, aí você pode fazer um curso à parte, não tem problema nenhum. Pode fazer o curso, pode fazer. Você só não vai aprender a constelação dentro dele, mas essas técnicas, elas são, mesmo você não sendo consteladora, você consegue aprender e aplicar, tá? Estruturar cronogramas de atendimento eficazes. Então, criar planos de atendimento personalizados, né, como eu falei. Vocês também vão desenvolver aí habilidades de vendas, que é muito importante, né? Porque a gente precisa aprender também a vender o nosso serviço com respeito, com ética, responsabilidade, mas de uma forma também que a gente se valorize e valorize o nosso trabalho. Isso é muito importante para que a gente não fique nessas dinâmicas de ficar brigando por preço, mas ter uma qualidade ali, uma clientela que a gente quer atender com excelência, né? Cobrando um preço justo por isso. Eu vou ensinar vocês também a gerir grupos, né? Trabalhar com essas dinâmicas de grupo, otimizar essas sessões, esse trabalho, né, terapêutico em grupo. Então, esse curso de técnicas avançadas, eles são 6 meses, tá, gente? São 6 meses de curso onde eu vou te ajudar tanto com material gravado e também vão ter aulas ao vivo, tá? Então, em momento algum, vocês vão estar aqui sozinhos, terá todo o suporte necessário para fazer esse curso com leveza, sem travas, né? Mesmo não sendo constelador, tá? Pois eu estarei aqui ao lado de vocês, quem é meu aluno já sabe que eu sou super disponível para dar todo o suporte durante o curso de vocês, tá? Então, para saber mais sobre as inscrições, eu vou deixar depois lá nos grupos o link da nossa página com todas as informações, mas também pode entrar em contato direto comigo no WhatsApp, que eu ou uma pessoa aí do suporte vai te ajudar com todas as informações sobre o curso. Outra coisa, gente, quem é ex-aluno e não tem esse curso na grade, né? Da turma 1 à turma 6, o aluno de curso de formação livre que não fez pós, que não está fazendo a formação, só tem constelação em grupo, ou na mesa, ou na água, que queira fazer esse curso, ex-aluno, tem desconto especial, pagamento facilitado. Então, em algum momento essa semana, nós vamos enviar para vocês, um a um, que é ex-aluno, todas as informações de pagamento com o desconto, e é um descontão, mais de 60% de desconto, tá? Então, eu espero que essa parte introdutória já tenha contribuído com a percepção, né, sobre as possibilidades de você, constelador, expandir seus atendimentos. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada para aprimorar as suas habilidades terapêuticas e abrir novos horizontes em sua carreira.
e eu estou aqui ansiosa para vê-los crescer, prosperar na abordagem sistêmica e quero fazer isso junto com você. Então, agora eu quero abrir um pouco para a gente conversar, tirar dúvidas, quem quiser falar comigo, vou separar um tempinho aqui. E eu vou parar de gravar agora essa palestra para que vocês fiquem mais à vontade e essas dúvidas também não precisam estar depois na gravação, porque isso é parte de uma aula, né, da turma, do pessoal que já vai começar esse curso. Então, um momentinho. Pronto. Prontinho, gente. Agora eu parei. Eu tirei o compartilhamento de tela.